Boa tarde. A gente começa agora, então, a nossa aula. Eu vou trazer só o roteiro do segundo bimestre, que a gente viu na aula passada, porque algumas pessoas não viram. Então, eu vou compartilhar a tela do roteiro com vocês. E eu vou deixar só o roteiro mesmo, tá? Então, aqui, ok. Compartilhou? Vocês estão vendo a minha tela ou não? Não, professora. Não? Peraí, Não. então, deixa eu ver o que deu errado. Aqui, apresentar agora. Ok, essa tela eu quero compartilhar. Pronto, agora foi, né? Agora foi. Muito bem. Então, esse é o roteiro de estudos do segundo bimestre. Então, leitura e análise da obra O Diário de Anne Frank, que é o que a gente viu na semana passada. Então, eu fiz aí uma apresentação para vocês do Diário de Anne Frank. Análise do filme V de Vingança. E eles estão relacionados, tá? O Diário de Anne Frank e o filme V de Vingança. O que acontece? Não tem desculpa para não ler do Diário de Anne Frank. Ah, é chato. Ah, se é chato, lê o quadrinho. Ai, não consigo ler. Então ouve. Porque eu mandei para vocês, inclusive, todas as versões, A, B e a C. Mandei o Diário de Anne Frank em quadrinhos e mandei o audiolivro. Então, se vocês tiverem paciência, são 11 horas de gravação. Não que você tem que ouvir às 11 horas no mesmo dia, mas tem aí o audiolivro. Então, ai, não consigo ler. Então, ouve. Ah, achei. Vai para os quadrinhos. Não tem desculpa para não ler, ok? A análise do filme V de Vingança, eu e o professor Luiz, a gente descobriu, na realidade, o professor Luiz está fazendo um estudo de um aplicativo, a gente consegue criar uma sala de vídeo com vocês. Então, a gente passa o filme junto com vocês. Então, nós vamos assistir o filme juntos. Como se fosse uma aula dessa aqui, a gente marca um dia para assistir todo mundo junto esse filme V de Vingança. E aí a gente já pode ir fazendo as discussões quando o filme terminar. E fazer, né, e linkar o filme com o Diário de Anne Frank. Depois disso, tem estudo sobre o texto publicitário e o texto cibernético. Hoje a gente vai ver o texto publicitário, tá? A aula de hoje é o texto publicitário. O texto cibernético vem em seguida. Estudo sobre textos de opinião, estudo sobre figuras de linguagem, estudo sobre verbos de ligação e estudo sobre as variedades linguísticas, mais precisamente, preconceito linguístico. Então, esse é o nosso roteiro do segundo semestre. Isso é o que a gente vai ver até o dia 31 de julho, tá? Nós fizemos uma conversa na semana... Não, na realidade, a gente fez uma conversa na segunda-feira desta semana. Essa conversa de segunda-feira foi uma conversa interessante, porque a gente viu que tem um monte de gente agoniado com uma série de coisas, e a gente também viu que tem um monte de gente que quer aprender, que está correndo atrás, que está tentando. Então, nós vamos tomar algumas providências com aquelas pessoas que não estão realizando as atividades, que não estão fazendo. Se achar que alguma atividade que eu estou propondo a fala que foi usada em uma das salas é que algumas atividades são desnecessárias, mas a gente precisa pensar que algumas das atividades que a gente está propondo, ela tem
finalidade lá para frente. Então, a gente sabe que o primeiro bimestre foi parcialmente online, o segundo é totalmente online. Eu tenho gente que já começou a entregar as atividades que estão atrasadas, mas tem gente que não está fazendo nada ainda. Então, essa semana que vem eu começo a postar as atividades que vocês vão fazer, porque uma das atividades eu proponho nessa aula de hoje. E essa atividade de hoje, ela já vale nota. Fala, Raíssa. Professora, deixa eu te falar. Eu acabei desinstalando do meu celular o aplicativo do CMSP, só que tem algumas pessoas que estão passando atividade lá. Só que, assim, dá para ver pelo YouTube, pela TV, por um monte de lugar. As faltas, se eu não assistir as faltas, vão custar. No final, vocês não estão considerando essa falta direito devido à pandemia, né? Que nem todo mundo está conseguindo acessar. Então, o CMSP é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma reunião no CMSP toda quarta-feira. Na quarta-feira passada, o tema da nossa reunião era... Como chama? De cultura. Mas foi falado tanto absurdo que teve uma hora que eu mensagem para o José, eu sou obrigado a assistir isso aqui? Aí o José deu risada e falou assim, ó, você tem que assistir. Porque a minha presença, ela é computada quando eu assisto. Só que tem gente que não consegue acesso pelo CMSP, ou por causa do celular, ou que assiste a televisão. Então, de verdade, a gente não sabe como ter essa história de faltas. O interessante é assistir a aula, porque a aula tem alguma coisa. Com exceção dessa aula que eu pego, que é o mesmo horário, né? Cedo, tem aula lá no CMSP às 3h30 de língua portuguesa. Mas eu assisto às aulas também justamente para trabalhar desses conteúdos com vocês. Então, eu vejo que é trabalhado na aula, com a habilidade requerida, mas como às vezes está tendo muita aula repetida de língua portuguesa, no bimestre passado a gente teve uma aula que foi dada 3 vezes por 3 professores diferentes. Aliás, 3 não, porque são sempre 2. Então, 6 professores diferentes deram a mesma aula, com abordagens diferentes. Então, se você já assistiu a aula uma vez, aí vai lá de novo, você fala assim, ai, caramba, de novo. Então, eu vou usar essa aula que a gente tem uma vez por semana para trazer o conteúdo e dar as atividades ao longo da semana para vocês fazerem. Então, se de repente teve algum problema no celular e não consegue assistir o CMSP, assiste pelo YouTube, dá uma olhada na aula, vê lá como que é, porque eu sei que tem alguns professores que pedem a vocês relatórios dessas aulas e tudo mais. Tá? Esclareci sua dúvida? Quanto às faltas, a gente não sabe como vai fazer. No primeiro bimestre, a gente só contou falta do período presencial. Do período online, não. Porque não tem como saber. Mas tem uma coisa que é muito séria. Nós ainda temos muitos alunos que não estão realizando as tarefas. Ou que estão realizando as tarefas com uns e não realizando as tarefas com outros. Então, assim, eu fiz toda a tarefa da Elaine, eu fiz toda a tarefa da Tati, eu fiz toda a tarefa do Elvio, por exemplo. Mas aí eu não faço do Cadu, eu não faço de geografia, eu não faço da Rose de inglês. E aí, não, mas eu fiz essas, então essas vão me salvar no final do ano? Não, não vão te salvar. Então precisa realizar as atividades. Porque pode ser... Sabia? Desculpa. Não, tá sentindo sua falta já. Sair. Eu tive que sair, tá bom. Mas aí eu tô aqui falando com você, mas saí. Tá, só para falar. Tchau. Ok. Tchau não, que eu tô na live. Eu vou desligar o microfone. Ok. Então, até perdi o que eu tava falando. Eu tava falando das faltas, né? Não tem como a gente computar faltas. E assim, primeiro bimestre parcialmente online, segundo bimestre totalmente online. Terceiro bimestre... Você estava falando da realização de atividades, professora. Obrigada, Samuel. O terceiro bimestre começa online e a gente não vai terminar.
Mas essa realização das atividades é extremamente importante. Não dá para fazer atividade de um professor, escolher o professor que a gente vai fazer. Tá? A gente está partindo aí para um levantamento dos pais agora, porque a gente está tentando falar, ninguém responde, visualiza nossas mensagens e não responde. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar os pais agora daqueles que não estão fazendo as atividades, igualzinho a gente faria na escola mesmo. Certo? Então, precisa fazer as atividades. Mesmo se a atividade estiver atrasada, faz e entrega, tá? Para quem, por exemplo, não fez a AP de língua portuguesa, mesmo que já tenha sido corrigida, porque eu duvido que todo mundo assistiu a correção, eu vou botar lá a atividade um dia para vocês refazerem essa prova, porque eu preciso digitar as respostas. Tá? Também vou pedir para vocês me mandarem no privado a foto do gabarito da prova de vocês, só para ficar mais fácil, porque eu vou ter que realmente digitar tudo isso. E se eu abrir o meu formulário aqui, eu vou levar 10 mil anos, porque o formulário, quando vem para mim, ele não vem por sala. Ele vem assim, vamos supor, Samuel respondeu. Samuel é do D. Aí veio a Ingrid, que é do A, e respondeu. Aí vem resposta do Samuel, do D, resposta da Ingrid, do A. E na hora de lançar preciso lançar todas as do A, todas as do B, do C, todas as do D e todas as do E. Ok? Mas vamos falar daí, então, sobre texto publicitário. Eu queria que vocês me dissessem, vocês entendem por texto publicitário. O que é um texto publicitário para vocês? E aí pode abrir o microfone e pode falar. A primeira coisa que vem na minha cabeça é de publicidade, né? De questão de... Não é comercial, é comercial, vai. Questão de interesse, assim, de comercialização. O que mais? Eu acho que... Pode falar. Desculpa. Eu acho que é, tipo, um texto para chamar a atenção das pessoas, para elas lerem. Ok, o que mais? O que vem à minha cabeça é um texto para o público ver, né? Para todo mundo. Então tem que ser um texto na linguagem, eu acho que formal, né? Para todo mundo ver e entender. Eu acho que... Pode falar? Pode. Eu acho que um texto publicitário ele vem acompanhado da publicidade. Um exemplo, você vai comprar uma ração. E aí você vai ver você está andando e você comprou, sei lá, um jornal, uma placa. E aí nessa placa vai vir a foto e vai vir acompanhado do texto publicitário. Porque não adianta só você ver a foto, você vai ver a foto e daí? Aí você tem que ver também o texto para te motivar a comprar. Mas o texto publicitário não seria esse composto todo? A foto, o texto, a imagem, tudo junto? Ou será que tem separação? Eu tenho a foto, tenho o texto embaixo. Será que é assim? Eu acho que tudo se ajuda, né? Tudo é um pacote só. Eu posso ter um texto publicitário oral? Pode. Posso. Pode. Ele não vai deixar de ter um texto, né? A pessoa que vai fazer o comercial vai ter que ler o negócio. Aí vai ser um texto. Ok, mas texto oral, a minha aula não está escrita em lugar nenhum. Ela não é um texto porque ela não está escrita? Não está escrita, mas é como se... Um exemplo, vai que você... Vamos assim, tipo, um robô. Tem robô que fala hoje em dia, e para ele falar, você tem que passar os comandos de um texto. Não vai estar em lugar nenhum. Vai ser tipo você, vai estar na sua mente, mas continua sendo um texto. É um roteiro, no caso, né, André? É isso mesmo que ela falou, um roteiro. Muito bem. Então, texto publicitário é tudo o que a gente tem, ele não tem uma definição específica, vamos dizer assim. Mas dentro do texto publicitário eu tenho propaganda, comercial, publicidade. Eu tenho uma série de coisas e tem um monte de coisa que eu preciso fazer.
aí para esse texto publicitário. Mas quando eu falo de texto publicitário, o que vem na minha cabeça é: tem alguém tentando me convencer da adquirir alguma coisa, ou a fazer alguma coisa, ou me informando que alguma coisa é extremamente importante. Então, isso é o texto publicitário. Eu vou compartilhar com vocês agora uma tela sobre texto publicitário, e aí eu vou falando por lá. Cadê? Vamos compartilhar. Então, eu tenho aí o texto publicitário. Então, olha o que está escrito sobre o texto publicitário. Ele é um tipo de texto que é veiculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de natureza escrita, oral e visual. Ou seja, posso ter um texto publicitário sem nenhum tipo de texto. Ele pode ser só alguma coisa que me chame a atenção. Eu não sei quantos de vocês viram, mas tem uma propaganda, daqui a pouco eu procuro aqui para mostrar para vocês, tem uma propaganda que tem uma policial feminina de máscara e ela está com um X na mão. Então, ela aparece com uma mão fechada e aí aparece primeiro com as duas mãos fechadas e depois com a mão aberta, e nessa mão aberta tem um X. Nesse texto, nessa propaganda, é uma propaganda dizendo que toda vez que você vê uma mulher com um X na mão, geralmente esse X é feito com batom, significa que você precisa chamar da polícia porque essa mulher está em perigo. Quando essa propaganda é veiculada, eu tenho um texto pequeno escrito que isso acontece, que o que você tem que fazer, né? Olha, quando você vê uma mulher assim, peça ajuda para informe a polícia porque ela está em perigo. Só que se você passa por uma situação dessas, a mulher vai falar alguma coisa? Não. Então você vai ter que se ligar que quando vem aquele X na mão dela, você precisa recorrer à propaganda que você viu, a campanha publicitária que você viu, para fazer alguma coisa. Então, os textos publicitários, eles estão presentes no nosso dia a dia e o principal objetivo deles é convencer o leitor para a compra de produtos ou serviços. Então, eles são encontrados no jornal, na revista, na TV, na rádio, na internet, nos outdoors, dentre outros. Então, outdoor. Caraca, São Paulo não tem mais, né? São Paulo teve, alguns anos atrás, teve uma lei chamada Cidade Limpa e os outdoors foram tirados. Mas algumas cidades ainda têm. Então, Taboão da Serra é uma das cidades que tem outdoors, que são aquelas propagandas enormes colocadas no alto. Os textos publicitários são textos sugestivos, retóricos e persuasivos, que contêm uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir. Então, eu estou lá, eu passo por algum lugar, por exemplo, quem é que passa pelo McDonald's, vê o Mzinho lá brilhando, aquele M amarelo com vermelho, e não sente vontade de entrar? Não está escrito nada. É só a marca. Então, isso já faz parte dessa linguagem sedutora, né? Desse modo, eles são produzidos através da função
função conativa ou apelativa da linguagem. Isso é uma coisa que vocês aprendem o ano que vem, no primeiro ano do ensino médio, mas vamos dar uma adiantadinha nesse negócio. Função conativa é quando você usa dessa linguagem conotativa, que você pode ser sugestivo mesmo. Então, você brinca com as palavras, você traz, você cria todo um ambiente propício. E apelativa, o nome já está dizendo, né? A apelativa. Então, conativa, apelativa, ela pode ter os dois nomes. O que faz? Apela. Apela para quê? Para você comprar, para você adquirir, né? Olha os comerciais da Coca-Cola. Né? Se a gente pegar comercial de cerveja, que não é nada bom, mas tem gente que gosta. E aí, comercial de cerveja, nunca tem ninguém triste, já perceberam? Ninguém nunca tá triste, não aparece ninguém com cirrose, tá todo mundo sempre muito feliz, é sempre muito bonito, descolado, tá na praia, é sempre assim. Por quê? Tipo, se eu beber essa cerveja vai ser igual, tipo, né? Então, essa função da linguagem tem a mensagem centrada no receptor e o interlocutor. Então, o texto, ele foi construído pensando em quem ia ler. Sabe quando eu digo que vocês precisam... Posso fazer uma pergunta? Pode. Você disse que também faz a linguagem visual, né? Até as cores que eles usam despertam o interesse, né, do consumo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Ah, tá. Porque tem muito a ver essa história das cores. Então, tudo que você usa na produção desses textos, quando eles são escritos ou quando eles são visuais, eles interferem em como a pessoa que vai receber vai ler isso. Como ela vai aceitar isso. Então, como que eu aceito um texto produzido para mim? Então, vocês já têm tido a experiência de produzir as coisas pensando em quem vai ler. Então, eu vou trazer algumas das coisas que vocês fizeram. Quando o ano passado nós fizemos os cartazes com os poemas e tudo preto, né? Preto no branco. Quer dizer, branco no preto. Os cartazes pretos, escritos em branco. Ano passado, ano retrasado, já me perdi. De tantos cartazes que a gente produz. Mas quando vocês fizeram esses cartazes, que vocês tiveram que escolher um autor, tiveram que escolher um poema que trouxesse o positivo a respeito da negritude, do negro. Quando vocês escolheram um texto, vocês estavam pensando como alguém que produz um texto publicitário. Né? Quando vocês produziram os cartazes para a Feira Literária, por exemplo, vocês também pensaram isso, que tipo de poema, ou que tipo de coisa, ou como eu vou colocar isso para que quem leia, quem passe por ele, tenha vontade de ler. Então, algumas coisas vocês já estão sendo treinados. Então, o que você vai usar para despertar emoções, sentimentos e sensações na pessoa que está lendo? Vamos pensar que estamos vivendo nesse período de isolamento. Nesse período de isolamento, tem um monte de coisa acontecendo na internet. Lives. Então, é muito interessante, né? Você vai assistindo as diversas lives dos diversos cantores e vocês vão vendo... alguns parece propaganda o tempo inteiro, né? Porque, assim, canta uma música, faz uma propaganda. Canta uma música, faz uma propaganda. E aí, quando você olha em como o espaço foi arrumado para isso, você vê que a cadeira é da cerveja original. Aí tem uma geladeira enorme lá com produto da cerveja original. Tem um churrasquinho, aí é da Seara.
e as marcas vão aparecendo. Aí você tá curtindo a live pensando que você não tá nem aí para isso. Ah, mas aí você sente sede, você sente fome. Então, olha só como às vezes isso é muito sutil. Não é uma coisa que tá lá, na sua cara. Ó, você tem que comprar isso porque esse é o melhor. Então, esse tipo de texto, ele está sendo muito cobrado em concurso, em vestibular e no Enem. A leitura desses textos. Então, lembrem-se que os publicitários, eles são as pessoas encarregadas de produzirem esse tipo de texto. Então, eles são os emissores, os locutores da linguagem publicitária dirigidas para determinado público-alvo. Você nunca produz um texto publicitário sem saber quem é seu público-alvo. Porque uma das exigências é justamente você saber para quem que você está escrevendo. Para que aquela... Por que você está escrevendo aquilo? Qual que é a sua intenção ao escrever aquilo? Então, toda vez que a gente produz um texto, eu falo para vocês a respeito dessa história da gente ter a intenção ao escrever. Intencionalidade é um dos elementos dos textos. Eu tenho intenção ao escrever o menor texto possível. Não adianta eu falar que quando, por exemplo, eu posto alguma coisa no meu status, e eu escrevo um texto nesse status, com uma foto, ou com um vídeo, ou com qualquer coisa, eu não tenho uma intenção. Eu tenho intenção, sim. Então, todos os nossos textos, eles são recheados de intenções. Essa intenção pode ser despertar emoção, sentimento, pode ser despertar uma sensação. Então, pensem nisso na hora de produzir um texto. Espera aí. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu só tô vendo o chat agora, tá? Não. A Raíssa colocou aqui no chat, né? Até na música. Tô de boa e do nada vem na cabeça. Mamãe, você é o amor da Dolly. Dolly é cruel. Não conheço uma pessoa que não saiba cantar, porque fica na cabeça. Exatamente. A propaganda é algo que pega. E pega muito fácil. Às vezes você não gosta daquele negócio, mas aquilo impregna de tal maneira que aquilo fica martelando na sua cabeça. Por quê? Tem a escolha das palavras, tem a escolha das cores, tem a escolha de tudo o que compõe, né? E é para fazer, e é justamente para provocar isso. Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem que fala um pouquinho a respeito desse texto publicitário. Cadê? Não. Só para a gente ter uma ideia. Aqui é assim, a gente faz ao vivo. Depois meus amigos assistem a aula e falam, nossa, como você é palhaça. Eu quero essa aqui.
Eu vou mostrar para vocês uma imagem que é da Seda. Então, Seda, todo mundo sabe que é uma empresa de cosméticos que faz aí cosméticos para uma série de pessoas. Então, olha isso. Vamos lá. Olha esse texto publicitário. O que eu tenho aí? Pode abrir o microfone e falar. Tá falando que, tipo assim, se você não usa seda, seu cabelo fica feio, fica alto, fica alto, e com seda fica tudo lisinho. Mas, tipo, eu achei meio preconceituoso. Então, olha, tem 2 leões. Então, por que usar um leão? Ele mostra meio que o leão, querendo dizer que o leão com cabelo armado é ruim e o leão com cabelo baixo liso é bom. Mas por que usar o leão? Porque o leão é semelhante ao cabelo humano. Tipo, quando fala que o nosso cabelo tá grande, fala, a juba tá grande, por exemplo. Exato, né? Tem essa conotação de usar o leão, né? A juba do leão. Então, assim, nossa, teu cabelo tá armado, tá com frizz. Nossa, que juba, né? Ninguém nunca fala quando seu cabelo tá arrumadinho e tal. Ninguém fala que você tem uma juba. Só fala que você tem uma juba quando o seu cabelo tá zoneado. Aí vem lá, seda anti-spons. Cabelos com volume, controlado e sem frizz. Aí tem o leão original. Vamos dizer, né? Eu tenho o leão raiz e eu tenho o leão Nutella. Tenho 2 aí, né? O que tem o cabelo normal, a juba normal, e aí ele usou seda e o cabelo dele ficou todo organizadinho, bonitinho, lambidinho. Então, olha o que o texto publicitário faz, né? E como ele trabalha. Ele vai buscar essas referências. Não tô falando, não. Nada aleatório. Pede. Ué, mas eu tô dando aula, vai ser assim mesmo, gente. Gente, pede pro Cauã cancelar o convite e linkar de novo, porque eu acho que ele deve ter dado, na hora de entrar, eu não consegui perder o acesso dele, e aí eu não consigo, eu não acho a opção aqui de onde eu posso autorizar a entrada dele. O meu tava dando problema também, tava falando que não dava pra instalar, que tá falando, mas não tá podendo entrar não. Aí eu desinstalei e falei de novo, vou conseguir entrar. E entrei pelo e-mail normal. Porque eu tenho que autorizar, né? E se eu tiver colocando uma tela para vocês, perde o acesso. Tem outra pessoa tentando entrar também e não conseguiu por causa disso. Então, quando a gente pega esses textos publicitários, essas propagandas, a gente vai ver dessas coisas. De que eles vão usar referências que são referências que a gente tem, coisa que a gente vai entender, vai usar palavras fáceis, vai trazer coisas que estão próximas de quem eles querem que consuma aquilo. Você não vê, por exemplo, uma propaganda na televisão de BMW, vê? Porque BMW não é para todo mundo, né? Por mim podia ser, né? Mas, ok, não é. Né? A gente não tem dinheiro para ter e nem para manter uma BMW. Mas tem algumas coisas que não tem comercial. O comercial não está para todo mundo.
Assim como você vai chegar para uma galera que tem um pouco mais de dinheiro e você vai falar sobre algumas coisas que eles não conhecem. Só para vocês terem essa noção de que isso é muito voltado para o público, quando o livro do Racionais, né, o livro que fala o Sobrevivendo no Inferno, que é um livro baseado no Disco dos Racionais, é uma tese de mestrado, entrou para dos livros de vestibular, ou seja, aquilo que a galera tem que ler para prestar vestibular, teve gente que reclamou. Falou assim, não, como assim? Por quê? Porque os caras têm que fazer curso para entender Racionais. Aí a gente que é da periferia lê o livro e entende perfeitamente, porque a gente sabe exatamente do que ele está falando. Então, essas coisas, elas aparecem no discurso publicitário. O publicitário muitas vezes vai fazer uma imersão, ele vai para o lugar, ele começa a olhar, ele olha as casas, ele fica um tempo ali colocado, meio que como um ator, né, que faz o que os atores chamam de laboratório, que entram e ficam lá esperando ou vivenciando aquilo para desempenhar um bom papel. Vinícius, presta atenção na aula, por favor, filho. Daqui a pouco acaba. E aí, ele vai sentir o que a outra pessoa sente, ele vai ver o que a outra pessoa gosta para atingir justamente esses pontos dentro do texto publicitário. Eu vou trazer... eu não sei se foi o Samuel que falou sobre as cores, mas o texto publicitário, ele tem essa história das cores. Então, é por isso que, quando vocês veem, presta atenção, Habib's, McDonald's, Burger King, girafas, que cores são comuns nesses 4 fulanos aqui que eu falei? Bob's. Vermelho. Vermelho. E tem outra, qual é? Amarelo. Amarelo. Vermelho e amarelo. Presta atenção. Geralmente, a rede de fast food usa vermelho e amarelo. E tem um porquê. Então, eu vou compartilhar com vocês a história das cores. Por que as cores, elas são tão importantes aí? E por que eu tenho que ter esse conhecimento das cores, inclusive, para produzir um texto desse? Então, de acordo com o livro Psicodinâmica das Cores em Comunicação, a cor exerce uma ação tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir. A cor é vista, impressiona a retina. É sentida, provoca uma emoção. E é construída, pois tendo um significado próprio, tem valor de símbolo e capacidade, portanto, de construir uma linguagem própria, que comunique uma ideia. E é a partir dos inúmeros significados dados às cores que hoje existem incontáveis teorias sobre o impacto da cor na sociedade e em diferentes áreas de estudo, como arquitetura, moda, artes plásticas, design gráfico, publicidade, entre outros. Então, a cor, ela tem uma função. Lembra que toda vez que eu peço para vocês produzirem um cartaz, a primeira coisa que eu falo é: não usem o branco. Deixa o branco para lá. Usem cores vivas, que chamem a atenção. Porque a gente não trabalha com comida. Se a gente trabalhasse com comida, eu ia falar que a gente ia usar o vermelho e o amarelo. Então, qual é o significado dessas cores dentro da publicidade? O vermelho, ele demonstra paixão, coragem, força, fartura, motivação, fama. O rosa, amor, doçura, felicidade, elevação, ternura, sedução. Laranja,
entusiasmo, exuberância, graça, interação, alegria, fascinação. Verde, harmonia, recomeços, saúde, natureza, crescimento. Esse crescimento é errado, tá? Falta um Czinho aí. Prosperidade. Amarelo, otimismo, foco, comunicação, inspiração, fidelidade. Ouro, riqueza, luxo, abundância, influência, sabedoria. Azul, imaginação, calma, serenidade, relaxamento, compaixão. Violeta, paz, intuição, devoção, respeito, espiritualidade, consciência. Marrom, praticidade, paciência, sólido, diligência, confiabilidade. Preto, elegância, proteção, inteligência, sofisticação, força e astúcia. Branco, pureza, inocência, fé, benevolência, honestidade e graça. Agora, conseguem identificar no meio dessas cores que estão colocadas aí o porquê que as redes de fast food ou as alimentícias, elas usam o vermelho e o amarelo? Posso falar? Pode. Eu acho que é porque são, além de tudo isso que você falou aí, são cores quentes, né? E trazem a ideia de fome, né? De que a pessoa tá com fome. Sim. Pegando esses dois pontos, os que estão aqui, né? No vermelho e no amarelo, né? Vermelho, paixão, coragem, força, fartura. Então, assim, vermelho, você já olha assim, né? Paixão. Porque é isso. Quem gosta de fast food é apaixonado por isso. Não tem acordo. Você fica motivado aí. Mesmo que você não esteja com fome. McDonald's é uma tristeza, para não falar outra palavra. Porque é isso. Você vê aquele M bendito. Parece que o seu foco muda. Você não está com fome. Seu foco muda. Tá lá virado para você. É justamente isso, para te chamar a atenção. Então, essas cores, elas vão fazer diferença. Tem uma outra imagem. Aí, aqui, as cores e as empresas. Então, guia das cores. Né? Eu tenho lá o amarelo. E olha quantas empresas usam o amarelo. Clareza, calor. É uma questão de otimismo, né? Laranja, amigável. E é muito interessante, né? Amigável, mas aí você tem aqui BMG, que é um negócio de empréstimo. Tem nada de amigável, atrasa para você ver. Né? O vermelho, excitação, juventude, coragem. CNN, Coca-Cola, Pinterest, o Lego, Nintendo. Só coisa ruim tem aí, ó. O violeta ou lilás, né? Imaginação e sabedoria. Então ele vai mostrando lá, e entre eles tem uma marca de comida, que é a Taco Bell, que é extremamente criativo. Confiança, azul. Segurança e força. Aí tem lá Adidas, Sebrae, Intel, Panasonic, Samsung. Alguém será que alguma vez pensou na vida que o azul do Samsung tivesse a ver com isso? Com segurança? Com confiança? Hering, por exemplo. Porque você compra uma camiseta da Hering e ela não acaba, né? Nunca. Ganhando dinheiro para fazer merchan de ninguém, tá? Verde, Pacífico. Crescimento e saúde. Aí tem lá Starbucks, o negocinho lá do Android, o Boticário, Herbalife. Saúde, Herbalife é cruel. Abril, Greenpeace. E aí Abril tem a ver com o seu crescimento, né? Porque tem a ver com conhecimento. E o cinza, que é neutralidade, que quer dizer calma, né? E aí tá lá, né? Swarovski, eu seria extremamente neutra com Swarovski. Mas a Honda, a Hyundai, Wikipédia pode ser o lugar mais neutro que existe na face da Terra. Porque é onde todo mundo pode postar.
Então, olha que interessante isso, esse trabalho com as cores. Então, a gente vai saber que quando o logo da empresa foi criado, ele não foi criado à toa. Houve todo um estudo para que isso acontecesse. Eu deixei... Parou, né? O compartilhamento? Ou vocês estão vendo ainda? Não. Então, pensa nisso. Como que eu vou produzir um texto publicitário? O que teria que ter no meu texto publicitário? Né? O que seria interessante eu trazer para um texto publicitário que eu vou montar? E sobre o que eu faria esse texto publicitário hoje? Né? Que características esse texto teria que ter? Alguém tem aí uma ideia? Posso falar? Pode. Eu acho que a gente poderia falar de formas de dinâmica, assim, para a gente fazer no isolamento, né? Publicitário para as pessoas terem ideias, entreter, né? A rotina delas em casa pelo fato do isolamento. Acho que é o que está acontecendo no momento agora, né? Isso é uma ideia muito bacana. De trazer, de repente, criar textos publicitários sobre o que você pode fazer nesse período de isolamento. Que não é baile, né? Nem social. Diga-se de passagem. Que esse povo vai pro rolê e atrasa o meu rolê. Mas que mais? Sobre o que mais que a gente podia criar um texto publicitário? Nossa, todo mundo quieto. Eu tava incorporando uma ideia ali, só que saiu da mente. Eu tava incorporando uma ideia, ótimo. Incorporando uma ideia foi bom. Continua incorporando essa ideia que eu quero ver, então. Tipo, incorpora mais a ideia. Sobre o que poderia ser um texto publicitário? Sobre o que a gente podia criar um texto publicitário? Não vai dar certo, não. Não sei, não, professor. Desculpa. Não, dá ideia e a gente vai discutir isso. Sei lá, questão culinária, não sei. Questão culinária. Interessante. Ainda mais com tantos programas de culinária acontecendo aí. Tem também a ideia de curso online, né? Que o pessoal não tá podendo sair para fazer curso. A ideia de curso online. O que mais? O que mais que a gente podia usar aí? Será que eu teria que criar alguma coisa? Professora, estão falando lá no chat. Abre aí. Peraí que eu vou abrir. Colocar no chat é cruel, né? Me detona. Peraí. Será que eu preciso criar alguma coisa para chamar atenção? Então vamos lá. Publicidade sobre Professora, os dá uma ideia estudos. assim pra gente pensar.
Ah, então. Peraí que eu tô pensando, mulher. Calma que eu tô pensando. Calma aí. Eu tô calma, gente. Tô calmíssimo. Publicidade sobre estudos, clube de leitura, online, ó, ideias legais. Bate-papo com autores, já estou pensando nisso. Hoje é aniversário do Sérgio Vaz, estou pensando aqui em convidá-lo para, de repente, bater um papo com a gente. Vamos ver se eu consigo. Textos publicitários sobre depressão e ansiedade. Legal. Foi ótimo, hein? Produtos de limpeza para manter a casa limpa e longe de doenças. Perfeito, tá certo. Professora, deixa eu te perguntar. Uma página criada para alguma coisa, como por exemplo um perfil, pode ser considerado como. Como é que é o nome mesmo? É mesmo, tem uma página aí, mó daorinha, já vi também. Uma página como os 5, não sei, alguma coisa lá? Eu também já vi, achei interessante. Queria até participar também. Então, tem umas coisas interessantes que a gente não sabe quem é, né? Eu gosto quando essas coisas interessantes dá aparecem. Raiva. Não dá raiva. Eu tenho certeza que a Elaine sabe quem é, porque ela sempre sabe. Disso. Conta pra gente. Vocês acham que eu sei tudo, mas eu não sei tudo. Eu não sou. Você sabe mesmo? Eu não sou um narrador onisciente. Não, mas você sabe de tudo, professora. Quando a gente tá indo com a farinha, você já tá vindo com o bolo pronto. Mas isso é fato. Eu tenho as minhas desconfianças. Mas eu olhei aqui. 5 fatos interessantes sobre você. Essa página, o fundo dela é sempre amarelo. É para representar, acho que é alguma coisa de paz, iluminação, professora. Eu acho que é isso. Amarelo então, é esperança, não é? É, um negócio assim contra o suicídio também. É verdade. Porque assim, negócio do setembro, hein? Se a ideia, que nem o negócio do setembro lá, gente. Setembro amarelo. Setembro amarelo. Né? Por que é setembro amarelo? Né? Chama atenção, mantém o foco, muda de postura, motivação. Amarelo então, olha isso, como isso tem a ver com o que a gente usa. E a gente só vai ter uma noção se a gente estudar esse texto publicitário. A gente for para este texto publicitário. Então, as cores, elas são extremamente importantes. Um perfil, ele pode ser publicitário? Pode. A gente tem aí vários perfis que são publicitários, mas dentro desses perfis, eles vão trazer anúncios publicitários, que é o que vocês terão que produzir. Vocês vão produzir um anúncio publicitário. Como a gente está à distância, o que vocês vão usar para criar esse anúncio? Primeiro, precisa criar um roteiro para a gente ter noção aí sobre o que vocês vão falar. Então, vocês vão escrever o roteiro, eu vou abrir o formulário lá no Google Classroom, vocês vão escrever o roteiro, por que da ideia, o que te levou a ter essa ideia, e vocês vão criar um anúncio publicitário. Para criar esse anúncio publicitário, você pode usar o PowerPoint, você pode usar o Canva, que por exemplo, os meus cartazes, os digitais, eu faço todos pelo Canva. Então, o Canva é um aplicativo gratuito que você baixa e você consegue fazer cartazes. Você pode usar fotografia, porque você pode criar esse cartaz, por exemplo, no papel e fotografar e mandar a foto dele. Então, você vai poder criar de diversas formas. Você pode escrever, pode ser através de um vídeo 1 minuto, que é o vídeo que tem 1 minutinho. Por isso que ele chama vídeo 1 minuto. Mas você vai criar uma cena em 1 minuto, vai gravar isso e vai postar isso nas suas redes sociais e vai mandar o link para eu ver. Então. Professora. Oi. Você pode voltar a sua fala um minutinho? É que minha mãe entrou aqui no quarto, eu tive que falar com ela
trocar uma ideia e eu perdi o que você estava falando. Desculpa. Tá, fala, Raíssa. Quando esse cartaz publicitário, essas coisas a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer com um produto já existente, ou a gente vai ter, tipo, não só um produto, mas com algo já existente, ou a gente que vai ter que inventar? Excelente pergunta, Raíssa. Vamos voltar isso para uma coisa que tem assolado a população, que é ansiedade, depressão, cuidado com o coronavírus. Então, vocês vão criar um anúncio publicitário voltado para essas questões. Então, que seja de combate à depressão, à ansiedade, com dicas do que fazer. E lembra que quando a gente fala de combate a alguma coisa, não necessariamente você vai bater de frente com aquilo. Você pode trazer dicas de como fazer as coisas. Como se portar durante o isolamento social, né? Como manter a sua casa, que nem o Douglas falou do produto de limpeza, para manter a casa limpa e longe de doenças. Ok, eu posso fazer uma propaganda de produto de limpeza, incentivando que a limpeza seja feita e isso evite que a doença entre na minha casa. Tipo essas propagandas aí que estão fazendo, falando todos juntos, mas não literalmente. Exato. A GNT tem uma propaganda bem bacana, porque a GNT está fazendo os programas dela, aliás, a GNT e todo o resto, eles estão fazendo os programas deles, tem uma pessoa no estúdio e cada um na sua casa, né? E eles vão falando, nós estamos todos longe um do outro, mas estamos todos juntos. Sobretudo, a gente pode criar coisas. Por que essa é a ideia? Pensar na depressão, pensar na ansiedade, pensar na prevenção ao coronavírus. Porque vocês moram numa região em que os bailes, as festas, as sociais continuam acontecendo. Então, tem um monte de coisa que está acontecendo perto de vocês e que, poxa, as pessoas precisam se conscientizar que precisa parar. Porque quanto mais tempo demorar para parar, mais tempo demora para a gente sair desse isolamento. Né? É cruel ficar em casa esse tempo inteiro? Mas essa semana eu precisei ir na escola. Quando eu voltei, eu fui no Lúcia buscar um documento da EJA. Quando eu voltei, eu passei por uma feira livre. Mas aí você pensa, né? Feira livre, ok, não vai todo mundo ao mesmo tempo. Parecia 25 de março. Lotado, você só via as cabecinhas de lá, sabe? Quando você passava de carro assim, era só as cabecinhas, tipo, era muita gente na rua. Aí me fala, todo mundo teve a necessidade de ir na feira naquele horário? Verdade, hein, professores? Moleque aqui no meu condomínio sai pra andar de bicicleta, sai sem máscara, sai todo mundo junto no grupo todo. Os bar aqui na frente tá tudo aberto, um monte de cachaceiro vai lá com bebida. Então a ideia de produzir um anúncio publicitário é compreender o que a gente está fazendo, né? Compreender o que é esse texto, qual a finalidade dele, e também ajudar de alguma forma as pessoas que a gente conhece. Porque você vai mandar para mim, a gente pode criar um Padlet, um outro Padlet sobre isso, a gente pode, quem fizer do cartaz, decidir fazer o cartaz e fotografar, pode colar esse cartaz no condomínio, pode pedir para algum comércio da região para colocar lá esse cartaz. Então, é uma maneira da gente fazer um serviço de utilidade pública. Dúvida sobre isso? Lembrando que eu vou colocar... podia fazer Fala, anúncio Samuel. publicitário sobre o racismo, né? Tá bem polêmico. Não, esse aí você segura, porque eu tenho outra atividade para essa já. Mas a gente vai chegar nesse. Né? Que pena. A gente vai chegar com umas coisas bem legais. Bem legais mesmo. Atividade? Fala, Guilherme. Não, atividade, sim. Já não, né, professora?
Raíssa ia falar? Não, professora, eu ia falar assim, a gente tem que fazer totalmente individual, né? A gente não necessariamente pode se juntar, tipo, com alguém. Não se juntar, você entendeu, né? Pelo amor de Deus. Enfim. Não, eu entendi o juntar separado, tá? Online. Isso. Não, e essa vai montar, ser tipo, uma. um cartaz. Não, essa vai ser uma atividade individual, tá? Por que individual? Para a gente propagar muito mais. Para a gente multiplicar o número de ações que a gente vai fazer. Ah, então tá bom. Tá? Vocês podem até trocar ideias e tudo, um compartilhar com o outro. Vocês podem criar numa sequência, tipo uma linha, a mesma linha de pensamento todo mundo, mas fazer vários, porque a gente vai compartilhar esses vários, ok? Agora, qual que é a estrutura desse texto? Como que eu faço um texto publicitário? Então, eu vou compartilhar com vocês a estrutura do texto publicitário. Que nunca aparece aqui quando eu quero. Então, vamos lá. Características do texto publicitário. Então, as principais características. É um texto persuasivo com objetivo de convencimento. Verbos no imperativo ou no presente do indicativo. Vocês também já aprenderam isso. Uso de expressão de chamamento, que é o vocativo. Então, o que é o vocativo? Presta atenção, porque eu vou explicar para vocês o que é o vocativo. Já diz lá, expressão de chamamento. Sabe quando eu viro e falo assim... Raíssa, que é o nome que vem na cabeça. Primeiro. Raíssa, isso. Eu chamei a Raíssa, chamei a atenção dela para que ela preste atenção e faça aquilo que eu estou pedindo. O chamamento, o vocativo, é a mesma coisa nesse sentido. Eu vou dar um jeito de chamar a atenção da pessoa que está me lendo. Mas eu vou pensar, essa pessoa está lendo ou essa pessoa está vendo o que eu estou fazendo. Como que eu vou chamar a atenção dela? Então, presta atenção nos cartazes. Lembrem-se aí dos cartazes que eu já fiz para os eventos. Ou chamando para alguma coisa. Ei, você! Sabe? Traz isso bem para o pessoal. Linguagem simples, coloquial, dinâmica e acessível. Então, eu posso usar a linguagem coloquial? Posso. Mas eu não vou escrever lá, né? Nós vai. Então, pensa numa linguagem mais simples, que todo mundo entenda. Que uma pessoa que tem estudo entenda e a pessoa que não tem estudo também entenda. Consiga visualizar e ver o que você quer. Presença de criatividade, humor e de ironia. Então, só para vocês terem ideia dessa questão do humor e ironia. Quando o comércio em São Paulo foi aberto, no primeiro dia que o Brás e a 25 de março estavam abertos, aquilo lotou de gente, era um mar de gente, igual era antes. Então, alguém fotografou aquilo, colocou os carinhas que carregam o caixão, sabe? Que ficaram passando na internet o tempo inteiro. Então, eles estavam em cima, como se estivesse vendo de cima aquela Rua do Brás, e embaixo escreveram assim, vai morrer lá no Brás. Vai morrer no Brás é uma expressão, um ditado popular muito antigo. Porque, para quem está na Zona Sul, por exemplo, o Brás é muito longe. Então, a história de vai morrer no Brás era no sentido disso, né? Poxa, é tão longe que quando chegar lá, você já morreu. Mas eles ressignificaram esse ditado popular quando colocaram os carinhas que carregam o caixão olhando para a galera nesta época de pandemia.
Então, eles usaram a ironia e usaram o humor e uma criatividade imensa para fazer isso. Intertextualidade, relação com outros textos. Então, neste Vai Morrer no Brás, também tem essa intertextualidade, que é uma intertextualidade com um texto com o ditado popular. Subjetividade e musicalidade. Eu posso usar rimas? Posso. As rimas vão conferir uma musicalidade. Subjetividade envolve essa questão dos sentimentos, daquilo que eu penso. É a minha ideia sobre aquilo. Uso de figuras e vícios de linguagem. E aí, lembrando, figuras de linguagem a gente já estudou, a gente vai rever isso na semana que vem. Vícios de linguagem. E aí? Né? Tá? São vícios de linguagem. Uso de rimas, neologismos, estrangeirismos, polissemia. Aquela palavra que dá várias leituras. Então, eu tenho muitas vozes colocadas num lugar só. E trocadilhos. Função apelativa da linguagem. Pensem, vocês precisam convencer o outro a ler. E utilização de estereótipos. Então, essas são as características do texto publicitário. Dúvidas aqui? Não? Então, vamos para o próximo. Eu podia ter posto assim, né? Qual que é a estrutura do texto publicitário? Então, eles não têm uma estrutura padrão. O texto publicitário pode ser uma frase, pode ser texto visual auditivo e escritos, por isso que tem a possibilidade de você fazer aí um vídeo minuto. E elas utilizam-se de linguagem verbal e não verbal. Os textos são curtos. Não adianta você colocar um texto imenso, um poema inteiro. Então, pensem em frases, em coisas fáceis, que peguem. Tá? Que chame a atenção de quem vai ler vocês. Então, textos curtos com o objetivo de vender algum produto ou serviço, ou podem ser de diversos gêneros, argumentativos, narrativos, descritivos. Sendo que alguns deles têm os 3 gêneros num só. Então, nós encontramos muitos textos publicitários com imagens e textos. Então, pode usar imagem? Com certeza. O que você vai fazer com essa imagem, como você vai fazer, o para que você vai usar, qual é a sua intenção com essa imagem. Podem apresentar títulos? Os títulos na linguagem publicitária são chamadas de headline. Então, eles precisam ser atrativos, precisam ser criativos, com a presença de alguma das palavras-chave, com o intuito de chamar mais a atenção do leitor para o que se pretende comercializar. No nosso caso, a gente não vai vender nenhum produto, mas a gente vai fazer um anúncio de coisas importantes. Então, pensa em que título você vai dar para a sua publicidade, para o seu anúncio. Em seguida, no corpo do texto, é apresentada a ideia principal, que apresenta descrições, narrações ou argumentos para a escolha da marca. E, por fim, a conclusão do pretendido, seguidos da assinatura do anunciante ou marca. Fora isso, os slogans. Os slogans são frases de efeito. Então, a marca, ela cria de maneira criativa, o que faz com que ela fique mais próxima do leitor. Então, vou pegar aí o exemplo que as meninas citaram, que é o que está todo mundo curioso para saber, que é os 5 fatos curiosos em você, ou 5 fatos sobre você, 5 fatos curiosos sobre você, alguma coisa assim. Que é uma página de algumas pessoas da escola que tem um intuito aí. Então, o slogan que quem criou usa é justamente isso. 5 fatos sobre você. Para que esses 5 fatos? 5 fatos que chamem atenção, 5 fatos que são bacanas, 5 coisas que às vezes você não percebeu em você, mas que você é muito legal. Porque a gente tem mania de se menosprezar.
né? Então, esses slogans, eles são textos muito fáceis de memorizar. Então, exemplo, McDonald's. Amo muito tudo isso. Tudo isso o quê? O McDonald's, tudo que tem lá. Ah, a gente sabe que é porcaria, que faz mal, que engorda. Mas, gente, é McDonald's. Então, através desse slogan, eu amo muito tudo isso, que todo comercial do McDonald's aparece, a marca, ela faz o quê? Ela se divulga amplamente. Então, pensa, o anúncio de vocês vai precisar ter um slogan e, através desse slogan, você vai mandar a sua mensagem. Você pode ter um outro texto curto, mais o slogan. E aí vocês precisam de criatividade para isso. Dúvidas? Não? Nenhuma? Todo mundo entendeu o que tem que fazer? Todo mundo entendeu o que é o texto publicitário? Quais as suas funções? Qual a função da cor? Todo mundo entendeu isso? Sim? Então, basicamente, a gente vai ter que fazer um texto ou uma frase, algo curto, para divulgar uma ideia sobre algo que está acontecendo agora, no momento, no mundo. Exatamente. Entendi. Obrigado. Professora, envolvendo todo o assunto do corona, do racismo, essas coisas? Você pode escolher um deles. Você vai direcionar para um deles. Porque se pensar em todos eles, fica um negócio muito amplo. Sim. Se eu pensar coronavírus, racismo, ansiedade, não dá certo. Então, eu direciono para um deles. Ah, tá. O que eu quero falar? Mais alguma dúvida? Professora, eu não entendi muito do vídeo. Não entendi como, tipo, se eu vou fazer no vídeo, por exemplo. Se você for fazer do vídeo, qual que vai ser a sua linguagem? A oral, então você tem que falar. Mas o slogan precisa aparecer. Né? O texto curto precisa aparecer. Porque você tem 1 minuto ali para mandar a mensagem que você quer mandar. Então, o seu slogan pode ser do nome do seu vídeo, minuto, e a sua mensagem estar colocada numa frase ou num texto muito curto no meio do seu vídeo. Professora, a gente não necessariamente precisa fazer uma propaganda, mas também uma campanha, algo do tipo, né? Sim, é uma campanha publicitária. Ah, entendi, então tá bom. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, professora. Fala, André. Então, lembra naquele negócio que a gente fez, que tinha no Dia da Consciência Negra, que as meninas fizeram pelo papel lá os desenhos, eu esqueci o nome agora como fala. Lembra? Que elas desenharam no papel e gravaram um vídeo. Isso. Pode fazer daquele jeito? Raíssa, como chama isso? É um nome. Ou Ana Sara. Ana Sara, ajuda aí. Não é? Vocês falaram juntas, ninguém entendeu. Dream My Life, não é? Só que no caso isso aí em português é sobre a vida, né? Isso tem que colocar outra coisa. Então, é tipo o que os caras usam para fazer sobre a vida, só que elas fizeram sobre o texto. Então, mas pensa. Pode ser? Pode. Depende da sua criatividade. Tá, obrigado. Nada. Depois Fala agora, criatura. Qual é a dúvida? Não é dúvida não, depois eu falo. Então tá bom. O que mais? Mais alguma dúvida de como fazer, do que fazer? Alguma dúvida sobre o texto publicitário, sobre alguma parte do texto publicitário?
Esse material que eu usei, eu vou disponibilizar para vocês também lá no Google Classroom, porque aí se vocês tiverem dúvida sobre as cores e tudo, vai lá e olha, ok? Mais alguma dúvida? Não? Podemos encerrar, então? Professora, essa lição vai ser passada semana que vem? Essa lição que eu tô falando agora eu posto na segunda-feira. Tá bom, obrigada. A gente Porque vai ter eu quanto tempo para realizar? não entendi. A gente vai ter quanto tempo mesmo para realizar? Ah, não sei, talvez umas 2 semanas. Tá bom, então. Tá? Mas eu posto na segunda-feira, porque aí dá tempo de eu subir essa aula no YouTube, as pessoas que não assistiram assistirem, tirarem as suas dúvidas e aí começarem a produzir. Tá certo? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Na semana que vem tem mais, na sexta-feira, às 3h30. Eu mando o link um pouquinho antes. Tenham um bom final de semana. Cuidem-se, protejam-se. Nada de social. Nada de ficar perambulando pela rua. Fique em casa e estuda. Fala, Lara. Passa álcool em gel, lava as mãos com sabão. Se tiver que sair de casa, só se for extremamente necessário e com tudo que é de proteção. Máscara, como fala? Álcool em gel. Quando chegar em casa, tira a roupa, bota para lavar. Ok? Mas cuidem-se. Então, boa noite, quase, né? Boa tarde, professora. Ainda não deu 6 horas ainda. Não deu 6 horas. Bom final de tarde para vocês. Um bom final de semana. E cuidem-se para que a gente possa estar junto de novo em breve, tá bom? Você também, professora. Obrigado, professora. Você também. Obrigada. Com Deus, professora. Oi.